Bom dia, nós somos do canal de vídeo da Semeadores, da Igreja Os Semeadores, localizada ali na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Venha nos fazer uma visita. Aproveita aí, inscreva-se aí no nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda para fazer acompanhamento. Os vídeos são diários. Cada capítulo da Bíblia, um novo vídeo. Já dê o seu like aí também, ajudando o canal. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Nós já concluímos com o capítulo de ontem, que nós expusemos aqui, 1129 capítulos da Bíblia. Ou seja, já avançamos na nossa meta em 95%. Falta agora muito pouco, falta 5% para concluirmos os 60 últimos capítulos. Concluiremos esse nosso projeto em 23 de julho de 2019, tendo começado em 21 de abril de 2016. Abra aí a sua Bíblia na epístola de Paulo a Tito. Abra aí e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir do primeiro capítulo de Tito. Paulo escreveu para incentivar Tito a completar a organização das igrejas em Creta, confrontar as ações de falsos mestres nessa região e instruir os crentes a terem uma conduta cristã apropriada. Nesse livro de Tito, nós vamos encontrar que a igreja deve ser organizada com líderes qualificados, que ela deverá resistir aos falsos mestres, que há responsabilidades especiais para grupos específicos da igreja, que algumas responsabilidades gerais devem ser compartilhadas por todos os crentes, e que toda conduta cristã deve apoiar-se no trabalho salvador de Deus em Cristo Jesus. Algumas características gerais dessa epístola chamada pastoral. Foi escrita durante a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo, que aconteceu depois do seu primeiro encarceramento em Roma, provavelmente entre 62 e 64 depois de Cristo. Tito era um cristão gentil que provavelmente foi convertido por Paulo. Não há menção dele em Atos dos Apóstolos. Enquanto estava em Jerusalém, Paulo se recusou a circuncidar a Tito. Ele era o companheiro confiável de Paulo e Paulo contou com ele nas situações delicadas como aquela que estava acontecendo em Corinto. Tito serviu de representante de Paulo na ilha de Creta e na província de Dalmácia. Ele também escreveu para incentivar Tito a terminar o seu ministério em Creta. Especificamente, Paulo queria que Tito completasse a organização das igrejas. Como 1 Timóteo e 2 Timóteo, Tito é notável pelas informações acerca da organização da igreja. Também escreveu para que confrontasse os falsos mestres que ali se encontravam e que desse instruções às igrejas acerca de uma conduta adequada. Em Tito encontraremos afirmações sobre a segunda vinda de Cristo, a expiação substitutiva de Cristo, a regeneração por meio do Espírito Santo e a justificação pela graça. Tito ainda afirma a divindade de Cristo de uma maneira impressionante. O título Salvador é usado livremente nos mesmos contextos, tanto para Deus como para Cristo, como em 2,13, falando de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A preocupação de Paulo acerca da sã doutrina, lembram-se aí de 1 Timóteo capítulo 6, verso 3, foi equilibrada com uma ênfase na conduta cristã apropriada. Para Paulo, as duas, a sã doutrina e a conduta cristã, deveriam caminhar-se lado a lado. Nós dividimos essa epístola de Tito em 3 partes. Veremos a primeira dela, as saudações, que vai do versículo 1 ao versículo 4 aqui do primeiro capítulo. E nós iniciaremos também as instruções a Tito, que começa no versículo 5 e vai avançar no capítulo 2 inteirinho até o capítulo 3, no verso 11. Formação de líderes competentes. Esse é o primeiro capítulo de Tito, que foi escrito aí, como já dissemos, provavelmente entre 62 e 64 depois de Cristo. Neste capítulo, Paulo escreveu a Tito para incentivá-lo a completar a organização das igrejas em Creta, conforme as ações de falsos mestres nessa região, e também instruir os crentes a terem uma conduta cristã mais apropriada. É o que se percebe logo no primeiro capítulo, o zelo de Paulo e sua preocupação na formação de líderes competentes que cuidem do rebanho de Deus. Será que
nossos pastores são assim como Paulo recomendou a Tito? Veja as qualificações abaixo, a partir dos versos 6 a 8, que ficam bem claras com esse trabalho que nós estamos fazendo. Então vejamos a primeira parte da nossa divisão proposta, que são as saudações iniciais. Paulo identificou-se e explicou seu ministério como servo e como apóstolo. Paulo iniciou a carta com uma elaborada identificação de si mesmo como autor e Tito como destinatário, assim como também uma bênção. Servo de Deus ou escravo de Deus, ou seja, alguém que pertence a Deus e o serve. Além de servo, apóstolo de Jesus Cristo, alguém enviado como um representante autorizado e oficial de Cristo. Seu objetivo seria levar aos eleitos de Deus a fé e o conhecimento da verdade. Assim como em muitas passagens, Paulo falou daqueles que criam e daqueles que creriam nele no futuro, como os que haviam sido eleitos ou escolhidos por Deus. Esse conhecimento da verdade é que conduz à piedade. A missão apostólica de Paulo incluía mais do que converter os perdidos. Ele também reconhecia que os crentes devem crescer no conhecimento da verdade para que desenvolvam, assim, uma vida piedosa mais adequada. O conhecimento da verdade nem sempre leva à piedade, mas tal conhecimento é necessário para a piedade, mas se fundamenta na esperança da vida eterna. Aqui, piedade no sentido de estar mais devoto a Deus, no sentido de buscar mais a Deus, no sentido de ser mais dedicado a Deus, no sentido de ter uma vida onde a nossa preocupação é com o Senhor em primeiro lugar. A verdadeira fé e o conhecimento cristãos estão baseados na esperança que nos é assegurada pela morte e pela ressurreição de Cristo Jesus. Paulo garante isso falando da promessa que vinha daquele Deus que não pode mentir. Uma afirmação de total confiabilidade de Deus que não pode quebrar as suas promessas, conforme Números 23, 19. Promessa essa feita antes dos tempos eternos. A promessa divina de salvação para os eleitos por meio da fé, verso 1, é eterna. 2 Timóteo 1, 9. No entanto, no devido tempo, ele se manifestou. Ele manifestou a sua palavra. A pregação de Paulo do Evangelho anunciava a eterna promessa de Deus em Cristo. Deus, nosso Salvador, como autor da aliança da graça, Deus é Salvador. Paulo chama Tito de seu verdadeiro filho. Isso provavelmente indica que Tito foi um dos convertidos de Paulo. Não há evidências de que Paulo tivesse filhos biológicos. Ele se considerava o pai espiritual daqueles que ele havia levado a Cristo e ele os amava com amor paterno. Essa expressão graça e paz é típica do modo como Paulo impetrava uma bênção sobre os crentes. Elas sempre eram sempre a graça e a paz vindas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Algumas vezes ele usava o termo misericórdia também. Como mediador da graça, Cristo é Salvador. Ao longo dessa carta, Paulo usou o título Salvador, tanto para Deus como também para Cristo Jesus, refletindo desse modo a sua crença na divindade de Cristo Jesus. Entramos na segunda parte, que são as instruções a Tito. A partir do verso 5, ocupa todo o capítulo 2 e vai até o verso 11 do capítulo 3. Paulo, que é o último capítulo, deu a Tito a responsabilidade de cuidar das igrejas em Creta. Tito deveria organizar as igrejas constituindo ministros qualificados e também fazer oposição aos falsos mestres. Uma vez que os apóstolos, Cristo Jesus e os pais da igreja iam construindo, levando a palavra de amor, de salvação, de cura, sabemos pela história, pelos relatos bíblicos, que os falsos profetas iam no caminho deles, desconstruindo ou tentando desconstruir tudo o que era construído. Diferentes grupos dentro da igreja deveriam receber instruções diferentes de Tito, mas todos os cristãos deveriam observar as instruções gerais dadas por ele. Tito deveria evitar as contendas dos falsos mestres que levam à divisão. Essa parte 2 irá do versículo 5 ao capítulo 3, verso 11, contendo essas instruções a Tito, como já dissemos. A intenção de Paulo era instruir Tito sobre como agir com o de Paulo, representante em Creta. Seu ensino se divide em 5 sessões. Primeira sessão, a organização das igrejas, versos 5 ao 9.
Tito havia ficado em Creta para organizar as congregações dos crentes. Ele fazia isso recrutando presbíteros com as qualificações adequadas. A responsabilidade organizacional de Tito. Paulo relembrou a Tito que ele havia permanecido em Creta com o propósito de organizar as igrejas. Ele deveria colocar em ordem as coisas restantes, ou seja, talvez a organização das igrejas em geral, mas especialmente a ordenação dos presbíteros. Os presbíteros deveriam ser homens encarregados do cuidado geral de uma igreja local. Como o verso 7 deixa claro, Paulo usou indiferentemente os termos bispo e presbítero. Em 1 Timóteo 3, versos 2 a 7, Paulo discutiu as qualificações para os bispos em termos muito semelhantes. Nenhuma lista tinha a intenção de ser completa. Ambas indicam qualidades representativas requeridas que serviriam como presbíteros. As qualificações para ser ministro está nos versos 6 a 9. Os presbíteros de Tito, que Tito deveria chamar para coordenarem as igrejas em Creta, deveriam possuir certas qualificações. Por exemplo, ser irrepreensível. A mudança causal de Paulo de presbítero para bispo, no verso 7, mostra que ele entendia os dois termos como se referindo ao mesmo ofício. Talvez ele fizesse uma pequena diferença de nuance entre presbítero, enfatizando o caráter, maturidade espiritual, e bispo, a tarefa. Marido de uma só mulher, verso 6, provavelmente uma referência à fidelidade conjugal. Ter filhos crentes submissos, não ser orgulhoso, não ser briguento, não ser apegado ao vinho, não ser violento, não ser ávido por lucro desonesto. Ninguém deveria ver a liderança da igreja como uma oportunidade para ganhar dinheiro, embora Paulo tenha sancionado a remuneração para o ministério pastoral. Ser hospitaleiro, ser amigo do bem, ser sensato, justo, consagrado, ter domínio próprio. À luz da cultura de Creta, não é de admirar que o domínio próprio recebesse uma ênfase tão importante nessa carta. Ser apegado firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Ser capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Ser capaz de refutar os que se opõem a ela. Duas tarefas do presbítero especialmente relevantes em vista dos falsos mestres em Creta: ensinar a sã doutrina, conforme já dissemos, e refutar o erro. Lidando com os falsos mestres, do verso 10 ao 16, Tito devia não somente confrontar e corrigir ensinos falsos, mas também lidar com os próprios falsos mestres, especialmente os da circuncisão. Nem todos os cristãos judeus, mas aqueles que tinham vindo de uma estreita perspectiva judeu-cristã. Esses insubordinados que não passavam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão, andavam pervertendo casas inteiras. Isso deve se referir às atividades dos falsos mestres nas igrejas locais, desse modo enfatizando a necessidade de uma melhor organização. Ou nas casas de famílias cristãs. O ensino deles não estava de acordo com a sã doutrina, verso 9. Paulo citou no verso 12 a Epimênides, um poeta e reformador religioso de Knossos, Creta, que viveu durante o século 6 a.C. e que era conhecido por suas profecias e sua sabedoria. Paulo não colocou Epimênides no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento. Em vez disso, ele citou o filósofo porque o povo da antiga cidade de Creta o estimava e porque a maneira desaprovadora das palavras de Epimênides tocava a descrição mais crível. Sabe sobre o que ele disse, que os cretenses sempre são mentirosos, feras, malignas, glutões, preguiçosos, ele aí falou a verdade. Portanto, Tito deveria repreendê-los severamente para que fossem sadios na fé. Não era para Tito dar atenção, no verso 14, às lendas judaicas nem aos mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Talvez Paulo estivesse se referindo aos tipos de muitos acerca das figuras do Antigo Testamento que são encontradas em muitos dos escritos apócrifos judeus. Os mandamentos de homens que devem estar relacionados às interpretações diferentes que os falsos mestres faziam da lei de Moisés.
Isso tudo tinha aparência de profunda sabedoria, conhecimento elevado de Deus, intimidades com o sobrenatural, mas não passavam de grande engodo, como muito se vê hoje em dia no presente século. É desse jeito mesmo que acontece. A nós temos a palavra e vamos construindo. Os falsos profetas estão aí, do nosso lado, atrás, tentando nos passar à frente, tentando desconstruir tudo aquilo que foi construído. Do mesmo jeito que era naquela época, continua, e isso vai se perdurar até a volta de Cristo Jesus. Paulo afirmava para Tito que todas as coisas eram puras. Para os puros, os falsos mestres haviam aparentemente proibido o uso de certas coisas. Para saber sobre a reação de Paulo a esses ensinos semelhantes, é só nós voltarmos um pouco na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 4, dos versos 3 a 5. Paulo não condenou apenas a doutrina dos falsos mestres, mas também as ações deles. Tanto a sã doutrina como as ações em concordância com uma vida transformada são necessárias para os cristãos. A falta de ações que sejam coerentes com uma vida transformada torna suspeita a fé em Cristo de tal pessoa. Tito 1, verso 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E o último versículo, verso 16, diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. O cuidado do pastor com o seu rebanho vai ao extremo de lutar e de se opor fortemente contra os falsos pastores que querem a gordura do rebanho e cujo interesse está nos lucros ou em outros lugares menos no reino de Deus e na salvação de almas. Isso é muito cruel, muito triste, e continua as perseguições alcançando os corações até o dia de hoje. Por isso que Jesus já nos prometeu o cêntuplo de coisas, né? Ele falou de casas, de irmãos, de bens, e tudo isso com perseguições. Até o dia da sua volta, quando nós poderemos comemorar o fim dos ímpios. Aí acabou. Aí nós estaremos com o Senhor, conforme a sua promessa de vida eterna a nós. Amanhã estaremos vendo aqui o capítulo 2 de Tito. Qual o desafio do pastor moderno com relação aos idosos, com relação aos moços, os mais jovens, com relação aos empregados, servos? Amanhã estaremos aqui com Tito, capítulo 2. Então fiquem com Deus, inscrevam-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, dê o seu like e vamos avançando. A parte escrita você encontra aí jamaisdesista.com.br. A loja virtual, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Todos os dias nós temos programação na nossa rádio. E às quartas-feiras, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, às 15 horas. Fiquem com Deus, nos acompanhem nas redes sociais, cliquem, ajudem, colaborem, orem, nos apoiem. Estamos aí juntos para trazer edificação ao corpo de Cristo. Vamos avançando com a igreja até a sua volta. A volta de Cristo Jesus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.